Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoeo, onde nós damos aulas do curso médio em teologia e o curso bacharel. Prazer em servir aos irmãos. Estamos aí com essa lição número 6. E você que está participando a primeira vez, quero deixar claro que abaixo desse vídeo tem uns links que você pode usar este material em PowerPoint ou PDF, tá? Na tua escola bíblica, você pode usar esses slides na tua igreja, tá? E é baixado gratuitamente, ok? Não se vende este material. Hoje a igreja atual e alguns desafios, né? É nosso tema de hoje. Nosso texto áureo está em Romanos 12:2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu deixei sublinhado, né, ou em negrito, aliás, algumas partes desse texto. Conformeis, né? Conformar-se é entrar na forma, tá? Ou no molde. Então Paulo disse: não entrem na forma ou molde deste mundo. É igual quando a pessoa faz um bolo e joga dentro de uma forma, ok? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja que eu deixei em negrito vós, né? Transformai-vos. Ou seja, o Paulo está dizendo: quem vai transformar a tua vida, a tua mente, a renovação da tua mente, é você mesmo. Então é importante nós assumirmos a responsabilidade de transformar o nosso entendimento pela palavra de Deus, tá? Então diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus disse que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tá? Então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Novamente, 1 João capítulo 5:14 nos diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, estar conforme a sua palavra, ok? Então Paulo nos convida a mudar nossa forma de entendimento, nossas informações internas pela palavra. A verdade aplicada nos diz: não deve haver na igreja nenhum tipo de discrepância entre fé e prática, pois o verdadeiro discípulo de Jesus vive aquilo que prega. Então, a fé, tá, e a prática devem condizer, tá, devem ser algo que andam em harmonia. Assim também, né, o discípulo de Jesus deve viver conforme o que ele prega. Então não pode haver discrepância, ou seja, não pode haver desarmonia, tá, entre esses pontos, tá? Vamos ter fé e prática e ao mesmo tempo vamos pregar e viver aquilo que pregamos. Os objetivos da lição são 3: explicar o que é pós-modernidade, citar os desafios da igreja primitiva e apresentar os novos desafios da igreja atual. Bom, aí nós temos o nosso texto em 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, depois o capítulo 4, 3 e 5 de 2 Timóteo. A introdução diz: somente com uma vida de oração alicerçada na palavra e avivada pelo Espírito Santo poderemos vencer as astutas ciladas do diabo. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, tá? O que é oração? Oração é um diálogo, né? Pela oração nós falamos com Deus, expomos nossos desejos, nossos sentimentos, e Deus, pela sua palavra, nos fala, né? Então o Espírito Santo, neste relacionamento de oração-palavra, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo, né? Ou seja, quem somos em Cristo, como devemos agir em Cristo por Ele aqui na terra. Vamos ver aqui no ponto 1, era atual, o pós-modernismo, né? Depois, principais mudanças do século 21 e em seguida o mundo. O período da história que vivemos é chamado pelos estudiosos de pós-modernismo, tá?
ou seja, após o momento chamado moderno, né? Ela traz mudanças relevantes que trazem desafios para a Igreja de Cristo. Bom, o que é pós-modernismo? É um tempo de desconstrução de certezas, valores e referências. É a crise de modelos e de paradigmas. Neste contexto do pós-modernismo, há uma recusa a reconhecer absolutos. Veja, meu amado irmão, irmã, a história do homem é assim desde o início, tá? Nós vivemos momentos, né, onde nós temos certezas absolutas, e há momentos que nós vamos para o canto, onde não temos certeza, tá, de nada, né? Então, o ser humano, historicamente o ser humano tem momentos que ele se perde, e ele se perde dentro dele. Então é um momento onde não se tem certezas, não se tem valores, perde-se referência. É como se as pessoas estivessem no meio do mar, lá em alto mar, e sem a bússola, e tentam achar um destino, né, sem o referencial de uma bússola, tá? Sem ter outras referências, ou seja, sem ter um norte, eu quero dizer, tá? Então estas pessoas, eles têm crise, tá, em questão de paradigmas, nortes. Eles não reconhecem os princípios absolutos. Vou dar um exemplo de um princípio, por exemplo, de forma geral. Um princípio geral é a lei da gravidade, tá? Esse é um princípio, tá? É uma referência. Então a lei da gravidade, por exemplo, se você pega essa caneta e você solta, né, ela cai, tá? Isto aqui, essa caneta, ela cai aqui, cai lá em Bolívia, cai na China, cai no Japão, no Oriente Médio. Por que ela sempre cai? Porque é uma lei, tá? A lei da gravidade funciona assim. Então isso são paradigmas, valores, referências. Você cria um avião com referência à lei da gravidade, como vai se trabalhar em volta disto. Então existem valores, tá, que são essência, e não dá para discutir com um paradigma, com um valor. Ou seja, se eu negar que existe a lei da gravidade, isso não faz que esta lei pare de existir. Você entende? Tá? Eu digo assim, não creio na lei da gravidade, eu não aceito a lei da gravidade, eu vou pular do 18º andar do prédio, porque eu não creio que existe lei da gravidade. Eu vou pular e vou morrer. Porque o fato de eu dizer que eu não concordo, que eu não creio, que não aceito, não anula a lei da gravidade. Então existe, tá, biblicamente, valores e referências, paradigmas que, por mais que as pessoas tentem negá-lo, não vão negar, ok? Não tem como negar. E é verdade que durante o transcorrer da história criamos paradigmas como se fossem verdades absolutas, tá? Aí é um problema sério. Então a história nos mostra que nós, às vezes, baseados, fundamentados em uma experiência isolada da nossa vida, criamos verdades, mas não são verdades absolutas em si. É como se fossem verdades absolutas, tá? É isso que a gente tem que saber diferenciar, tá? Quando eu falo de verdades absolutas, tá, e verdades que não são verdades absolutas, então nós estamos querendo dizer, por exemplo, que quando nós vamos arrumar a nossa casa, o prédio, a casa, tá, eu posso, se eu moro numa casa, por exemplo, de 2, 3 andares, né, eu posso trocar a cor da parede, posso trocar incluso o tipo de parede, tá? Mas não dá simplesmente para eu tentar trocar os alicerces, tá? Porque se eu tentar trocar o alicerce, a casa vai cair, tá? Então não dá. Então as pessoas, quando querem pensar, duvidar, repensar, tem que saber
entender que dá para mudar, sim, dá para pensar e repensar muita coisa, tá? Porque os tempos mudaram, mas não dá para repensar ou retirar o alicerce da palavra de Deus, tá? Sem esse alicerce não dá para se sustentar o prédio. Então diferencie bem o que dá para trocar, né? Ou seja, a igreja, por exemplo, historicamente, nós mudamos nosso contexto cultural. A princípio, né, nós dos idos de 1986, 87, 88, por exemplo, nós assembleanos, né, essa Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus Madureira, tá, nós andávamos com um traje muito diferente do de hoje, né? A igreja hoje, em questão vestes, né, não se compara em relação àquele período, mas não também não está errado. Nós entendemos hoje que não é as vestes que nos salvam, tá? Nós temos que ter pudor, né, decência em nossas vestes, tá? E não exageros. Então simplesmente se conserva a base da fé, a ética, a moral, tá? E se diferencia no formato de servir como um testemunho, tá? Dentro de uma sociedade, ok? Então temos que saber diferenciar o que pode ou não pode ser mudado. Principais mudanças do século 21. Existem alguns desafios, vamos citar: a globalização, o terrorismo, a informação instantânea, o avanço científico, as tentativas de mudanças na configuração familiar e a superexposição midiática da igreja. Bom, esses são desafios, tá? Há algumas questões que a gente deve trabalhar ela. A gente tem que saber entender que as coisas mudaram e nós devemos saber tirar vantagem, tá, da situação, tá? Isso é igual na igreja primitiva, né? Todo desafio, tá, ele traz, né, suas oportunidades. Por exemplo, a igreja que aproveitar bem esta globalização vai alcançar mais pessoas com maior eficácia e em menor tempo. Então nós, por exemplo, estamos aqui apresentando para você, né, uma videoaula, uma pré-aula, né, da EBD, e você está me assistindo. Nós temos pessoas que nos estão assistindo no Japão, temos pessoas do Iraque, temos pessoas aqui do Brasil, lá da Bahia, Rio Grande do Sul, nós temos gente do Nordeste, do Norte. Então nós estamos com mais de 5.000 inscritos, né, em nosso canal, e às vezes chega a audiência 7.000, 8.000 pessoas que visualizam nossa aula. Ou seja, estamos usando a globalização, estamos alcançando, abençoando mais pessoas. Então a gente tem que saber, tá, o que mudar. Eu não estou mudando o evangelho, eu estou mudando a forma de alcançar com o evangelho. Então a mensagem da igreja deve enfatizar os princípios, valores bíblicos e os benefícios que produzem, tá? Por exemplo, eu falei anteriormente sobre vestes, né? Então, qual é o princípio em questão vestes? O que pode ou não pode? Simples, aquilo que é ético, aquilo que se padroniza moralmente, aquilo que não provoca sensualmente a nenhum lado do oposto sexual, certo? Então, esse é um princípio moral ético, valores bíblicos, a honestidade, a verdade, né? A gente viver, tá, dentro desses princípios. Isso a gente deve pregar, deve anunciar que a salvação é pela fé, tá? Então são princípios, tá, diferente de outras questões. Então existem desafios, voltando para o ponto anterior, tá? As tentativas de mudança na configuração familiar, a superexposição mediática da igreja. Então todos esses pontos nós devemos anunciar o que nos traz de benefício, tá? Nós andarmos dentro dos princípios, dos valores, para que as pessoas enxerguem isto. Mundo, né? Quando falamos de mundo, o que é mundo? A palavrinha mundo, ela muda conforme seu contexto.
está dentro do grego, mundo, ou dentro do grego, do hebraico, dentro do mundo bíblico. A palavra mundo pode ser natureza. Os relâmpagos iluminam o mundo, ou seja, a natureza. Às vezes, mundo pode ser ser humano. Deus chamou o mundo de tal maneira, ele está falando do ser humano. Agora, em Romanos 12:2, mundo se refere a sistema de pensamentos. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse sistema de pensamentos que o mundo traz. Então, quando lemos a palavrinha mundo na Bíblia, nós temos primeiro que analisar o contexto. E dentro da nossa matéria de hoje, mundo está se referindo ao sistema de pensamentos. Não podemos ser levados pelo sistema mundano, a forma de pensar, como as pessoas avaliam, como as pessoas interpretam os outros, como se expressam. Então, o mundo, as pessoas que não creem, que não temem a Deus, eles têm sua forma de avaliar os outros, têm sua forma de falar, de se expressar, têm os seus hábitos. Então, nós, os cristãos, devemos ter hábitos sadios, ok? Desafios da igreja: o antinomismo e o relativismo, a imoralidade e o hedonismo, e o mercantilismo da fé e o consumismo desenfreado. Os desafios da igreja, alguns desafios atuais já foram confrontados pela igreja primitiva, só que agora possuem uma roupagem moderna e sedutora que não passa de engodo. Veja, a globalização, por exemplo, quando a gente se lembra dos tempos de Jesus, Roma, o Império Romano, fez do mundo somente um mundo. O Império Romano governava sobre tudo naquela época, e havia um rei, praticamente a nível mundial, um César, o mundo romano. E neste período você vai ver como existe diversidade de pensamento na igreja, dúvidas, porque tem muitos tipos de pensamentos, pessoas que entram na igreja com pensamentos diversos, onde se duvida da pessoa de Jesus, que seja Deus, não seja Deus, se duvida da Trindade, se duvida do próprio Deus. Então, são momentos que já vivemos, Então, nós temos que perceber que esta modernidade está trazendo uma roupagem diferente, somente isso. O antinomismo e o relativismo. Antinomismo, a tradução é oposição à lei. Anti é contra, nomos, da raiz nomos, lei. Aí a questão é: devemos ou não guardar a lei para ser salvo? Lei ou graça? Tem pessoas que às vezes são extremistas. Alguns extremistas então interpretam que estar livre da lei equivale a uma licença para praticar a iniquidade, o pecado. Eu não vivo mais debaixo da lei, então vou pecar à vontade, Não é bem assim que funciona. As pessoas maduras guardam os princípios da lei, porque valorizam a graça. Você entende? Então nós guardamos os princípios da lei. A Bíblia diz, por exemplo, não matarás, e temos que guardar um princípio, não somente de não matar fisicamente, mas também de não matar com nossas palavras, ok? Então os princípios, a gente está falando de princípios, essência. Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, algumas pessoas se debatem com o sábado, O sábado é um princípio que Deus estabeleceu de descansarmos de 8 em 8 dias. É um período. Você pode descansar numa segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa qual dia, mas que seja de 8 em 8 dias. Deus está dizendo: o teu corpo físico precisa descansar, senão vai estressar. Então é o princípio. Então isso é importante a gente perceber que a lei sempre vai existir, e deve ser guardada como os seus princípios, porque valorizamos a graça.
Paulo aos Gálatas 4, 1 ao 3, disse que a lei, né, foi dada para as crianças, porque quando o herdeiro é criança, ele parece um servo, porque está debaixo da tutoria, tá, de alguém que está direcionando ele. Mas quando se torna maduro, tá, então ele assume a posição de herdeiro filho, tá, e agora não é mais, ou não está mais debaixo de tutores, né, de pessoas que estejam mandando nele. Ou seja, um filho assume a responsabilidade e faz as coisas corretas por amor ao pai. Então essa pessoa amadureceu. A salvação sabemos que é gratuita para nós, mas custou muito caro para o pai, que foi o seu próprio filho. A imoralidade e o hedonismo. O hedonismo afirma que o bem maior da vida é a busca pelo prazer e não reconhece o pecado como tal. Aqui o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida. Então vamos ter muito cuidado com as pregações, né? Nós não estamos vendendo um objeto, tá? Às vezes as pessoas pregam como se o evangelho vai suprir todos os desejos de forma individual e imediata, tá? Você faz assim, né, aquela promessa, aquele voto, em 7 dias tua bênção está aí. Algo bem assim, imediato. Nós temos que ter cuidado. Dentro dessas questões de desejos, você tem que diferenciar. Ter desejo é correto? Sim, ter desejos é correto. Quem não tem desejos está morto. Tá? Você tem que ter desejos, tem que ter sonhos, vontades. Isso te dá um impulso na vida. Agora, ser dominado pelos desejos é errado. Tá? Você tem que controlar teus desejos. Tá? Então, isso tem que ter diferença. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. Por exemplo, ter desejo de comer um pão, né? É lícito. Tá? Claro que pode comer pão, não é pecado. Agora, você querer comer 10 pães de uma vez, é pecado, é glutonaria, entendeu? Então tenha domínio sobre os desejos, não deixe que os desejos te dominem. O mercantilismo da fé e o consumismo desenfreado. Uma das características do fenômeno social atual é o consumismo desenfreado, e isso acabou influenciando a fé. As pessoas querem comprar bênçãos. Desde que se pague um sacrifício, né, Deus fará o que você deseja. É a propaganda que se diz por aí. Tá? Faça seu voto, faça seu sacrifício, ofereça seu Isaac e Deus vai te dar o que você deseja, o que você sonha, não importa o que seja. Isso é uma propaganda enganosa. Deus, ele não troca, tá? Deus não é um capitalista, tá, que está abençoando aqueles que lhe dão o melhor da sua vida em troca. Não, Deus não é capitalista. Agora entenda, Deus é Pai. Deus, ele tem, disse o apóstolo Paulo, bênçãos além daquilo que você pediu ou pensou. Ou seja, Deus tem coisas melhores e ele não está querendo que você vá aos pés dele, tá? Querendo fazer uma troca com ele. Não, Senhor, tá? Isso é o capitalismo que entrou na igreja, esse consumismo, né? Eu vou querer uma bênção assim e eu vou oferecer a Deus e Deus vai me dar o que eu quero. Cuidado com esse capitalismo, esse consumismo. Relevância da coerência na vida de oração. O desafio da ortodoxia, o desafio da ortopraxia e o desafio da ortopatia. Coerência. O descrédito de muitos em relação à Bíblia deve-se grande parte pela falta de vivência por parte da igreja dos princípios práticos e sociais das Escrituras Sagradas. Então, meus amados irmãos e irmãs, lamentavelmente, né, porque muitos que se dizem cristãos viveram ou vivem por trás de uma máscara, né,
Eles colocam, tiram essa máscara, e isso acabou gerando descrédito na sociedade do Evangelho. Desafio da ortodoxia. Ortodoxia, do grego orto e doxa. Orto, alinhar, doxa, louvar. Seria a doutrina que se alinha com a Escritura, é destinada a ser uma bênção para a vida diária e ao mesmo tempo para louvar a Deus na vida em si. Então, ortodoxia seria a doutrina, o ensino que se alinha com a Escritura, que é destinada a ser uma bênção para a vida diária. Então, essa palavra, essa doutrina transforma a pessoa no seu dia a dia, de tal forma que Deus seja louvado na vida dessa pessoa. Então, o desafio da ortodoxia é isso, é nós pregar uma palavra que transforme pessoas para a glória de Deus. Estas doutrinas são o fundamento da igreja, não podem ser mudados. Então, quando nós falamos anteriormente do pós-modernismo, algumas pessoas querem mudar. Não, o que é Bíblia, o que é palavra, o que é a doutrina bíblica, são princípios que são fundamentos da igreja, não dá para mudar. O que é pecado na Bíblia sempre vai ser pecado em qualquer tempo, em qualquer época. Então essas coisas não se negociam, são valores, são princípios. Desafio da ortopraxia. Ortopraxia é prática certa ou corretiva. A ortopraxia errada é fazer algo para ganhar alguma aprovação de Deus ou receber algum benefício. Então, eu querer fazer algo para Deus, para Deus olhar para mim e dizer assim: nossa, que legal, é gente boa aquele meu servo, minha serva, uma aprovação. Ou senão eu faço algo e Deus vai me dar em troca algum benefício. Isso é uma prática errada. A ortopraxia correta é fazer o bem sem esperar nada em troca, mas fazer por amor a Deus e o próximo. Então, quando fazemos o bem esperando algo em retorno, é fácil perceber que uma pessoa que faz isso, quando o outro não faz algo por ele, essa pessoa diz assim: puxa, eu me desiludi com aquela pessoa ela me, como posso dizer assim de uma forma mais clara, eu estava esperando que essa pessoa me disse um obrigado, Deus te abençoe, alguma coisa, ela não me deu nada, a pessoa estava esperando alguma coisa em retorno, mas nós não podemos fazer isso, Quem fica fazendo o bem, entre aspas, esperando algum retorno, essa pessoa vai se desiludir, ok? Nós devemos fazer por amor a Deus e ao próximo. Então faça o bem, não porque você quer algo, mas porque você ama a Deus e o teu amor transborda para com o próximo. Desafio da ortopatia. Ortopatia, correto, pathos ou pados, sentimento, paixões. É submeter nossa mente e o coração no sentido de desejar o que Deus deseja. Paulo, em 2 Coríntios 10:5, disse: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja, conselhos são pensamentos, disse, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento. Bom, onde é que existe conhecimento? Aqui, na cabeça, Então Paulo está dizendo: haverá momentos que vão vir, pensamentos contrários, vontades, desejos contrários, querendo ser gerados por pensamentos contrários para você fazer aquilo que não é o que Deus quer fazer. Então você vai subjugar esses pensamentos, vai levar cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Cristo. Então você tem que ter, por isso, o conhecimento da palavra.
Quando vem algo contrário à palavra, você saberá discernir. Então você vai usar a palavra. Um exemplo, por exemplo, diz que quando eu quero pecar, aí eu me lembro que eu sou nova criatura. Está escrito que quando aceitamos Jesus, somos nova criatura, essas coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, portanto, eu não vou pecar. Então, se eu vou levar meus pensamentos pecaminosos cativo à obediência de Cristo. Bom, concluindo, o mundo se opõe aos valores apresentados por Deus na sua palavra. No entanto, nosso modelo é Jesus, ok? Nós vamos viver conforme Jesus viveu, tá? Nosso padrão é Ele, e vamos segurar os valores bíblicos para nós viver uma vida conforme Deus deseja. Meus amados irmãos e irmãs, hoje explicamos o que é pós-modernidade, citamos os desafios da igreja primitiva e apresentamos os novos desafios da igreja. Então Deus te abençoe, muito obrigado. Nós chegamos ao final, tá, da nossa lição, tá? E você se inscreva. Mais uma vez eu quero convidar para você se inscrever em nosso canal. Amém? Uma boa escola bíblica dominical para você.